Olá, eu fui convocado com urgência para falar sobre uma profecia que está rodando em todo o Brasil em relação à morte prematura de Bolsonaro. Neste momento eu estava preparado para sair para uma caminhada e Deus falou comigo profundamente: volta de imediato, publique um vídeo a respeito da profecia que está rolando no Brasil inteiro a respeito da morte de Bolsonaro de forma prematura. Veja bem, no livro de Efésios está mencionado a questão do ministério de profeta. Hoje nós temos o dom de profecia e temos também o ministério de profeta, que o profeta é dado para a igreja para ajudar no trabalho da igreja. Então é um ministério de profeta. E eu vejo que aquele pastor, o homem de Deus, que profetizou a respeito da morte prematura de Bolsonaro, ele estava na função, exercendo a função de ministério de profeta. Consequentemente, não é daquelas profecias que fala o apóstolo Paulo, que enquanto um profeta fala, os outros ficam calados e depois julguem a profecia. Não é daquele dom de profecia, mas do ministério de profeta que está se falando. A profecia é verdadeira, o profeta é verdadeiro, é homem de Deus. Mas qual é a finalidade de Deus em relação à profecia? O que Deus quer falar com aquela profecia? Veja bem, eu vou fundamentar a minha fala aqui no livro de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 3, mas eu vou ler especificamente o capítulo 3 para que nós possamos entender o que Deus quer falar com a nossa nação. No livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 1, eu vou ler até o versículo de número 9. Jonas prega em Nínive, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à cidade de Nínive, e proclama contra ela mensagem que eu te designo. E levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos de sacos, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito eles faria e não fez. Veja isso com clarividência. A missão de Deus, que Deus determinou, era a destruição de uma cidade de mais de 120 mil habitantes, em que
precisavam de 3 dias para Jonas percorrer por toda aquela cidade. E Jonas percorreu a pé por todas aquelas ruas, anunciando que a cidade de Nínive ia ser destruída, conforme Deus determinou que ele falasse. Veja bem, mas com isto, o povo de Nínive se arrependeu dos seus pecados e começaram a jejuar. Pequenos, grandes, pobres, ricos, todos começaram a jejuar, ao ponto de chegar isso ao conhecimento ao governador de Nínive. E ele então determinou que todos jejuassem, até inclusive os animais. Não levasse os animais a água, nem a comida, nem os seus pastos. E ele mesmo desceu do seu trono real, tirou a sua roupa real, vestiu de saco e cinza, e jejuou e buscou a presença de Deus, dizendo: quem sabe Deus se arrependerá disso e não destruirá Nínive. Então veja bem, essa profecia deste homem de Deus é realmente chamando o povo, chamando o Brasil para um jejum, para uma consagração, para um jejum nacional. Por isso eu venho aqui neste momento dizer o seguinte: a profecia por ser de Deus, a revelação por ser de Deus, não necessariamente terá que ser cumprida. Ela só será cumprida se o povo não se arrepender dos seus pecados. Porque esta nação, ela é de Deus. É necessário que a igreja se levante, coloque os seus povos em oração, igreja católica, igreja evangélica, igreja espírita, todas as igrejas, para que isso chegue também ao conhecimento do Bolsonaro e ele oficialmente determine um jejum para a nação, assim como aconteceu. O jejum em Nínive começou pelos pequenos, atingiu os grandes, até que o governador de Nínive oficializou aquele jejum, aquela consagração, e Deus mudou. É necessário que todos os corruptos caiam, mas não é necessário que o sangue do Bolsonaro seja derramado. Eu gostaria que todos entendessem isso e que as igrejas, seus pastores fizessem isto e que a nação fizesse isso. E eu convoco aqui todos os pastores que façam essa oração, que convoque a sua igreja, para que nós possamos orar nesse sentido e pedir ao Brasil que se arrependa do pecado da corrupção, do pecado do engano, e com certeza Deus vai derrubar todos os corruptos sem que o sangue do Bolsonaro não seja derramado. Que Deus possa assim nos abençoar e que todos possamos entender os mistérios espirituais da palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.